Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qualquer horário que você esteja assistindo nosso programa, nosso vídeo. Está entrando no ar mais uma edição do programa Futebol em Pauta aqui pelo canal do YouTube da VFVTV. E hoje nós vamos falar, da vergonha, que se passou hoje, a derrota para a equipe do Água Santa por 2-1, Essa é a segunda vitória que o Água Santa conquista sobre um dos grandes em São Paulo. A segunda vitória. A primeira foi contra o Palmeiras lá em 2016, naquele 4-1. E a segunda foi hoje contra o Corinthians, quando perdeu por 2-1, O Corinthians fez a sua segunda pior partida no ano, como eu coloquei no título, Antes de... Eu vou até o vídeo ser mais longo, Porque quando é o Corinthians, time que eu torço, eu falo corneto mais, eu falo mais, Eu consigo aprofundar melhor o assunto do que com outros times que eu comento aqui, Então, primeiro eu vou começar falando do jogo e depois de outros assuntos. Você falando do jogo. O Corinthians começou o jogo como todos os outros, dando esperança para o torcedor. Pode ser promissor o jogo para o Corinthians. O Corinthians começou, encontrou o gol logo no início do jogo, com o Wagner Love, fez 1-0, que eu não entendi muito a substituição dele no segundo tempo, mas o Wagner Love fez 1-0 no primeiro tempo. E o Corinthians tinha o domínio total da partida, Porém, uma coisa que vem me irritando no Corinthians constantemente, que é às vezes não ser incisivo. Não aproveitar o domínio da partida e marcar mais um gol. Isso tem me irritado em algumas partidas do Corinthians esse ano. Ter o domínio da partida, porém não ser mais incisivo para marcar o gol. E novamente numa bacia do sistema defensivo do Corinthians, na única chance que o Água Santa teve no jogo, no primeiro tempo, fez o gol, 1-1, empate, não lembro o nome do jogador, mas é um gol de empate, 1-1. E já estava tendo uma bomba para a equipe do Água Santa, E o Corinthians, no segundo tempo voltou, foi um time horrível, foi um time sem criatividade, fez sua segunda pior partida no ano, um time sem criatividade. O Thiago Nunes, daqui a pouco eu vou falar de alguns jogadores, de conectar a diretoria, que eu já faço no meu Twitter, conecto meio diretor do Corinthians, que é responsável por isso. Mas enfim, vou continuar aqui. Enfim, o Thiago Nunes tentou fazer alterações no segundo tempo. Eu não entendi a mudança do Wagner Love, não entendi porque ele tirou o Wagner Love. E botou o Everaldo, não entendi porque pra mim o Wagner Love estava jogando bem, Ele botou o Everaldo no time e pouco conseguiu fazer. O Everaldo é um ponta mediano. Eu já defendi muito ele titular, mas dá pra ver que é um ponta mediano, E é outra contratação de jogador do Fluminense, Parece que eles têm uma dívida com o Fluminense de certa forma, Sempre contratar jogadores do Fluminense, Mas enfim, o Corinthians e o Thiago botou o Everaldo no segundo tempo, não fez muita coisa, ponta mediano. Ele botou o Pedrinho, que o você até tá no estádio lá do Água Santa, lá em Diadema, tava pedindo Pedrinho, Mas enfim, ele tinha outro que não é nada disso que todo mundo fala, cara. Ele entrou, não fez praticamente nada contra o Água Santa. Já tinha entrado no segundo tempo contra o São Paulo, não tinha feito muita coisa, mas também contra o Água Santa também não fez nada, Também da terceira alteração, que eu quero logo que esse cara saia do Corinthians, que é o senhor Matheus Vital, que vive daquele lance da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, Não fez nada praticamente, um meio horroroso, O Lula tava mal no jogo. Aí outra crítica que eu faço ao Thiago Nunes. Ele tirou um meia, que é muito bom, mas que estava mal no jogo, para botar um meia horroroso, que é o senhor Matheus Vital. Ou seja, tirou um meio de qualidade para botar um meio horroroso, que não faz nada no Corinthians praticamente, que ele vive daquele lance da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, que é o senhor Matheus Vital. Isso que eu achei de errado no Thiago Nunes, Mas o que acontece o jogo foi esse, o Corinthians, fez um segundo tempo horroroso, Você faz sua segunda pior partida no ano, principalmente no segundo tempo, E o Água Santa acabou virando os minutos finais, um gol que foi irregular, que qualquer toque no braço representa uma irregularidade no lance. O jogador do Água Santa domina com o braço, toca no braço e o Corinthians acaba levando o segundo gol, mas não podemos deixar de apontar outra falha defensiva da defesa que deixou. Que não pode contar que sempre que o árbitro vai marcar
vai marcar alguma coisa, né? Outra falha do sistema defensivo do Corinthians, que o gol foi regular, mas, né? Eles pararam no lance, outra falha do sistema defensivo, e o Água Santa acabou fazendo o gol da virada, já nos acréscimos, 2-1, né? Enfim. A segunda pior partida no ano contra o Corinthians, como já tinha dito no início, a primeira foi contra a Inter de Limeira, né? E agora eu vou fazer umas ressalvas aqui, depois de falar do jogo, né? Bom, primeiro, o elenco do Corinthians é muito fraco. O time titular é aceitável, só que o elenco no conjunto geral é muito fraco. Não tem peça de reposição, os jogadores de reserva são horríveis. O Coisa não tem atacante de lado que preste, com exceção de alguns. Pedrinho já não é isso tudo. Talvez Júlio Gonzalez. O Luiz pagou 3 milhões de euros para esse cara. 3 milhões de euros. Eu acho que ainda é titular, né? Porque falta opção, né? Porque o Pedrinho não é isso tudo, já deu pra ver. Ele no jogo contra o Água Santa não fez nada nesse segundo tempo, né? E o Pedrinho fez gol de coisa, perguntou pra mim o Yuri Gonzalez é titular, mas ponta mediano pra regular mesmo. Talvez o único ponta do titular, o único ponta do coisa que preste, que seja mais inteligente, talvez seja o Ramiro. Eu até tava no meu Twitter, tava perguntando para alguns setoristas do Corinthians se quando o Ramiro ia voltar, provavelmente vai voltar na partida contra o Novo Horizonte, no fora de casa. Então, disse Pedrinho, mas o Pedrinho não é grande coisa também, né? Eu tinha muita expectativa no Pedrinho, mas também não é grande coisa. Provavelmente vai pro Benfica no meio do ano e... né? Enfim, cara, mas por que o Corinthians não pode contratar jogador bom? Por que o Corinthians não... o Corinthians não pode contratar jogador da altura de um clube do tamanho que é o Corinthians? Os responsáveis da gestão de renovação e transparência, essa diretoria sanguessuga que está no comando do Corinthians, né, do senhor Adressante, do senhor Luiz Monteiro Alves, né, toda essa gestão incompetente, né, que de renovação e transparência não tem de nada atualmente, né. É um bando de incompetentes, gente, é um bando de incompetentes. Então, na altura, estão no comando do Corinthians, precisam sair urgentemente nas eleições esse ano. Precisam sair porque, senão, a tendência é que o Corinthians piore. E com o jogo que fica contratando jogadores medíocres, como os que eu citei agora. Contratou, por exemplo, o Corinthians contratou um tal de Matheus Davó. Quem é esse cara? Por que eu vejo o Corinthians contratar essa meba? Por que não contrata outros pontas? Por que não contrata um ponta de qualidade? Mas não, é um monte de jogador pereba. Isso já faz muito tempo. Essa gestão incompetente. É Matheus e tal. É um monte de jogador. Essa corte precisa urgentemente sair da Corinthians. E agora, esse ano, a paciência é a palavra com o Thiago Nunes, né? Mas tem que melhorar os resultados, né, professor? Tem que melhorar os resultados. O Corinthians, quarta-feira, no jogo contra o Santo André, chega pressionado, né? Chega meio com obrigação de vencer lá na Arena Corinthians. E precisa vencer, né? Então, Thiago, paciência é a palavra com você. Eu estou fechado com você. Mas precisa apresentar resultados melhores. Perder pro Água Santa, que só tinha vencido uma vez contra os grandes do futebol paulista. Que tinha sido 4-1. Que só tinha vencido o Palmeiras, aquele 4-1 humilhante. Contra o nosso maior rival. Ou seja, temos resultados, preciso cobrar o Thiago Nunes, né? Mas também, cara, é o que eu falei, cara, não tem opção, o elenco é fraco. E o que nos resta fazer é torcer para que ele tire leite de pedra desse time. Como se diz, paciência é a palavra, né? Paciência é a palavra também. Sabe, o Corinthians esse ano vai ter que focar em uma competição. Se não quiser estragar o ano, tem que focar em uma competição. Que no caso é a Copa do Brasil. Olha, porque, por exemplo, cara, o Corinthians em 2018, com um elenco pior que esse, em 2018, foi vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo a final pro Cruzeiro. Que poderia ter ganho, se não fosse aquele gol mal anulado do Pedrinho, aquele golaço mal anulado do Pedrinho contra o Cruzeiro, a história poderia ter sido outra, né? Mas enfim, o Corinthians com o elenco em 2018, com um elenco pior que esse, acabou sendo campeão da Copa do Brasil em 2018. Então, dando tempo no Thiago Nunes, ele pode tirar leite de pedra desse elenco e ser campeão da Copa do Brasil, por exemplo. Um torneio que
eu acho viável pro Corinthians ganhar, né? Por exemplo, né? Então, paciência a palavra com o Thiago Nunes, né? Eu não vou. Eu devo até ver alguns torcedores pedindo demissão dele. Gente, quem tá pedindo isso é demente, pelo amor. Com respeito, mas é demência. Daí a gente critica tanta cultura do futebol brasileiro de demitir técnicos com pouco tempo de trabalho. Pede isso, o torcedor do Corinthians tá pedindo isso, é demente. Demente no sentido de futebolístico, né? Mas enfim, é isso, paciência é a palavra, temos que ter paciência. Eu posso cobrar resultados do Thiago Nunes agora, né? Cobrar, tipo, o aproveitamento por enquanto é pífio, vamos falar a verdade, mas paciência é a palavra para montar o time decente, para tirar leite de pedra desse elenco que, né? Eu até achei que já tava meio que, acho que quando o elenco tava formado, praticamente lá no início do trabalho dele lá, que ele foi para o Florida Cup, deve estar um pouco satisfeito, mas vimos que o elenco é fraco. Eu acho que até o time, como eu já disse, eu não tô lembrando se eu já disse ou não, mas o time titular é aceitável, o elenco em conjunto geral é fraco, né? Enfim, é torcer, ter paciência para ele tirar leite de pedra, mas precisa apresentar já resultados no Campeonato Paulista, porque o Corinthians, eu até vou ver aqui os resultados do jogo do Campeonato Paulista, porque eu vi que a Ferroviária do Corinthians estava vencendo a Ponte Preta. E ainda está vencendo, por enquanto os resultados pode até mudar enquanto eu carrego esse vídeo no YouTube, eu faço aqui, mas a Ferroviária está vencendo a Ponte Preta por 1-0. E na classificação vai igualando o número de pontos do Corinthians. O Guarani tem 9, o Corinthians tem 8, a Ferroviária tem 8, lembrando que pode mudar porque, o vídeo aqui pode, enquanto carrega, pode mudar aqui o resultado do jogo, né? Por enquanto a Ferroviária está vencendo a Ponte Preta por 1-0 e, óbvio que a Ponte Preta pode empatar, como eu já falei aqui, e o Bragantino 8, né? Ou seja, em bola, e convenhamos, não podemos passar o vexame de mais uma vez ficar de fora das quartas de final do Campeonato Paulista, né? Mas eu fico repetindo mais uma vez, paciência é a palavra neste momento. Enfim, mas o vídeo aqui foi mais demorado esse, como eu já disse, né? Quando se trata de Corinthians, time que eu torço, até me aprofundo mais do que em relação a outros times, que eu acho até normal, né? Porque eu estou começando. Mas enfim, esse mais um vídeo no canal do programa Futebol em Pauta, né, do nosso vídeo, mais um vídeo nosso comentando futebol, né? Daqui a pouco comentaremos a derrota do Santos pro Ituano por 2-0, o Santos pressionado também, Jesualdo Ferreira pressionado, e também o Flamengo conquista mais um título, né? Campeão da Taça Guanabara de 2020, e até mais.